Ganhando no tribunal, o homem exultava, tomando tudo de sua esposa grávida, sem deixar para ela um único centavo. Mas, antes do veredicto final, a esposa se dirigiu ao juiz. Por favor, chame a última testemunha. O homem olhou para a esposa com perplexidade, mas, um minuto depois, empalideceu ao ver quem entrou pela porta. O sol ardente de São Paulo castigava as ruas de concreto, onde o trânsito caótico misturava o rouco dos motores com os gritos dos vendedores ambulantes. No coração da cidade, em um tribunal abafado, Felipe Almeida, um homem de terno impecável e sorriso arrogante, observava sua vitória se desenhar. Ele estava prestes a conseguir tudo o que queria: o divórcio, a fortuna, o controle total. Do outro lado da sala, Letícia, sua esposa, segurava o ventre arredondado, onde crescia o filho que carregava. Seus olhos, antes cheios de vida, agora carregavam uma mistura de dor e determinação. Ela sabia que estava lutando não apenas por si mesma, mas pelo futuro de seu bebê. Felipe era um homem que conquistava tudo o que desejava. Aos 35 anos, ele havia construído um império no setor imobiliário, com arranha-céus que cortavam o céu de São Paulo e contratos que enchiam seus bolsos. Sua aparência, cabelo penteado para trás, olhos penetrantes e um sorriso que escondia intenções, era sua arma. Ele sabia como encantar, manipular, controlar. Mas, por trás da fachada de sucesso, havia segredos que ele guardava às 7 chaves. Segredos que, ele acreditava, nunca seriam revelados. Letícia, por outro lado, era o oposto. Aos 28 anos, ela era uma mulher de origem humilde, que crescerá nos bairros periféricos de São Paulo. Sua inteligência e beleza a levaram a cruzar o caminho de Felipe, mas o que começou como um conto de fadas rapidamente se transformou em um pesadelo. O casamento, que prometia amor eterno, desmoronou sob o peso das traições de Felipe, de sua ganância e de sua necessidade de dominar tudo ao seu redor. Agora, grávida de 7 meses, Letícia enfrentava o maior desafio de sua vida: impedir que Felipe a deixasse sem nada. A sala do tribunal estava cheia de tensão. Os advogados de Felipe, homens de ternos caros e discursos ensaiados, apresentavam argumentos que pintavam Letícia como uma esposa interesseira, alguém que havia se aproveitado da riqueza de Felipe. Eles exibiam documentos, contratos pré-nupciais e testemunhas que pareciam confirmar cada palavra. A cada argumento, Felipe se recostava na cadeira, o sorriso crescendo em seu rosto. Ele sabia que estava vencendo. Ele sempre vencia. Letícia, por sua vez, permanecia em silêncio, segurando a mão de seu advogado, Rafael, um homem jovem, mas com um olhar firme e uma reputação de lutar por causas justas. Rafael sabia que o caso era quase impossível. Felipe tinha dinheiro, influência e um exército de aliados dispostos a mentir por ele. Mas Letícia havia lhe dito algo no início do processo, algo que ele nunca esquecera: eu não vou deixar ele tirar tudo de mim. Não pelo dinheiro, mas pelo meu filho. O juiz, um homem idoso com rugas profundas e olhos cansados, parecia inclinado a favor de Felipe. Ele folheava os documentos, balançando a cabeça, enquanto os advogados de Felipe continuavam seu ataque. Letícia sentia o peso do momento. Cada palavra dita contra ela era como uma faca em seu coração, mas ela não desistia. Ela tinha um plano. Um plano que havia construído com cuidado, nas noites insones, enquanto acariciava o ventre e prometia ao filho que tudo ficaria bem. Quando o juiz estava prestes a anunciar sua decisão, Letícia levantou-se, sua voz firme, mas trêmula, ecoando na sala silenciosa. Meritíssimo, peço que permita a entrada da última testemunha. O juiz franziu a testa, confuso. Os advogados de Felipe trocaram olhares, surpresos. Não havia nenhuma testemunha registrada além das que já haviam sido ouvidas. Felipe, pela primeira vez, sentiu um frio na espinha. Ele olhou para Letícia, tentando decifrar o que ela estava tramando. Sua esposa, aquela mulher que ele subestimara, parecia diferente naquele momento. Havia uma força em seus olhos, uma determinação que ele não via há meses. Última testemunha? Perguntou o juiz, ajustando os óculos. Isso não está nos autos. Eu sei, meritíssimo, respondeu Letícia, com a voz calma, mas carregada de significado. Mas garanto que é crucial para o caso. O juiz hesitou, mas assentiu. Muito bem. Chame a testemunha. Felipe riu baixo, tentando manter a compostura. Que jogo é esse, Letícia?
murmurou ele, mas sua voz traía uma ponta de inquietação. Ele conhecia sua esposa. Sabia que ela não faria algo sem motivo. E, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo que não estava acostumado a sentir: medo. A porta do tribunal se abriu lentamente. Todos os olhares se voltaram para a figura que entrou. Era um homem de meia idade, com roupa simples, mas com um olhar que parecia carregar o peso de 1000 histórias. Filipe congelou. Seu rosto, antes bronzeado e confiante, perdeu toda a cor. Seus olhos se arregalaram, e suas mãos, que repousavam no tampo da mesa, começaram a tremer. Ele conhecia aquele homem. E, naquele momento, soube que tudo estava prestes a mudar. 4 anos antes, São Paulo brilhava sob as luzes de uma noite quente de verão. Filipe Almeida estava no auge de sua carreira. Ele era o homem do momento, o jovem empreendedor que todos queriam conhecer. Suas festas luxuosas no topo de seus arranha-céus atraíam a elite da cidade: políticos, celebridades, empresários. Foi em uma dessas noites que ele conheceu Letícia. Ela não pertencia àquele mundo. Letícia trabalhava como assistente em uma galeria de arte, um emprego que mal pagava as contas, mas que ela amava. Sua paixão pela arte, sua risada fácil e sua inteligência afiada chamaram a atenção de Filipe imediatamente. Ele a viu do outro lado do salão, segurando uma taça de champanhe, com o vestido simples que contrastava com os trajes extravagantes das outras convidadas. Havia algo nela, uma autenticidade que ele não encontrava nas pessoas ao seu redor. Ele decidiu que a queria. Não apenas por uma noite, mas como um troféu, algo para exibir, algo para controlar. O namoro foi rápido, intenso, avassalador. Filipe a cobriu de presentes, viagens, promessas. Letícia, que nunca havia conhecido aquele tipo de vida, deixou-se levar. Ela acreditava no amor dele, nas palavras doces, nos olhares apaixonados. Quando ele a pediu em casamento, em um iate ancorado na costa de Ilhabela, com o mar refletindo as estrelas, ela disse sim sem hesitar. Era o começo de um sonho. Ou, pelo menos, era o que ela pensava. Mas os sonhos têm um jeito de desmoronar. Após o casamento, Filipe mudou. O homem carinhoso e atencioso deu lugar a alguém frio, distante, controlador. Ele começou a ditar o que Letícia podia ou não fazer, com quem podia falar, como deveria se vestir. O dinheiro, que no início parecia uma bênção, tornou-se uma corrente. Letícia percebeu que, para Filipe, ela não era uma parceira, mas uma posse. A primeira traição veio como um golpe. Letícia encontrou mensagens em seu celular, trocadas com uma modelo que frequentava as mesmas festas de elite. Quando o confrontou, Filipe não negou. Ele apenas riu, como se a dor dela fosse insignificante. Você tem tudo o que uma mulher poderia querer, disse ele, com um tom de desdém. Não seja ingrata. Letícia tentou salvar o casamento. Ela acreditava que o amor ainda poderia consertar as coisas. Mas as traições continuaram, cada uma mais dolorosa que a anterior. E então veio a gravidez. Quando Letícia contou a Filipe que estava esperando um filho, esperava que isso o trouxesse de volta, que reacendesse o homem por quem ela se apaixonara. Mas, em vez disso, ele a olhou com frieza. Um filho não muda nada, disse ele. Você não vai me prender com isso. Foi então que Letícia soube que precisava lutar. Não por Filipe, mas por ela mesma e pelo bebê que crescia dentro dela. Ela começou a investigar, a cavar fundo na vida de Filipe. E o que encontrou a chocou. Havia segredos que iam além das traições, segredos que envolviam negócios escusos, subornos, conexões perigosas. Filipe não era apenas um homem cruel, ele era um homem perigoso. Com a ajuda de Rafael, seu advogado, Letícia começou a montar um caso. Ela sabia que não podia enfrentá-lo diretamente. Ele era poderoso demais, tinha contatos demais. Mas ela também sabia que ele tinha fraquezas. E uma dessas fraquezas estava prestes a entrar pela porta do tribunal. Letícia observava o homem que entrará no tribunal, seus passos ecoando no silêncio tenso da sala. Ele não era imponente, mas havia algo em sua postura, uma calma resoluta, como se carregasse uma verdade que não podia ser ignorada. Filipe, ainda pálido, tentou recompor-se, ajustando a gravata com dedos trêmulos. Ele murmurou algo para seu advogado, mas sua voz era um sussurro rouco, quase inaudível. Letícia, por outro lado, mantinha os olhos fixos no juiz, sua respiração controlada, embora seu coração batesse descompassado.
Ela sabia que aquele momento era o ápice de meses de planejamento, de noites sem dormir, de promessas feitas ao filho que ainda não nascerá. O juiz bateu o martelo levemente, pedindo ordem. Identifique-se, por favor, disse ele, olhando para o recém-chegado. O homem pigarreou, sua voz firme, mas carregada de uma emoção contida. Meu nome é João Mendes. Eu sou, ou melhor, era, um parceiro de negócios de Felipe Almeida. Um murmúrio percorreu a sala. Os advogados de Felipe trocaram olhares nervosos, enquanto ele próprio parecia encolher na cadeira. Letícia permitiu-se um leve sorriso, quase imperceptível. João Mendes não era apenas um nome do passado de Felipe, ele era a chave para desmontar a fachada que seu marido havia construído com tanto cuidado. 4 anos antes, quando o romance entre Felipe e Letícia ainda era um fogo ardente, João Mendes era uma figura constante na vida de Felipe. Ele era um contador habilidoso, um homem discreto que trabalhava nos bastidores do império imobiliário de Felipe. João não era como os outros amigos de Felipe, que se vangloriavam de seus carros importados e suas conquistas. Ele era reservado, meticuloso, alguém que preferia números a holofotes. Mas, acima de tudo, João era leal, ou pelo menos foi, até o dia em que descobriu a verdade sobre os negócios de Felipe. Naquela época, Letícia ainda estava deslumbrada com a vida que Felipe lhe oferecia. Ela acompanhava o marido em eventos, sorrindo para as câmeras, enquanto ele fechava negócios que pareciam mágicos. Arranha-céus surgiam do nada, terrenos baldios se transformavam em condomínios de luxo, e o dinheiro fluía como um rio sem fim. Mas havia algo que Letícia não via, algo que João Mendes sabia muito bem. Os negócios de Felipe não eram tão limpos quanto pareciam. Por trás dos contratos oficiais, havia acordos feitos em salas escuras, propinas pagas a políticos corruptos, e terrenos adquiridos por meios questionáveis. João, como contador, tinha acesso aos livros contábeis, os verdadeiros, não os que eram apresentados aos investidores. Ele começou a perceber discrepâncias, valores que não batiam, transferências para contas offshore, empresas fantasmas que apareciam e desapareciam como fumaça. Quando confrontou Felipe, esperando uma explicação, recebeu uma ameaça velada. Você é um homem inteligente, João, disse Felipe, com aquele sorriso que parecia amigável, mas carregava um veneno sutil. Não se meta onde não é chamado. Isso é maior do que você. João poderia ter ficado calado. Ele tinha uma família, uma filha pequena, uma vida tranquila que não queria perder. Mas ele também tinha princípios. Ele começou a reunir provas, discretamente, copiando documentos, salvando e-mails, anotando detalhes. Ele sabia que, cedo ou tarde, alguém precisaria saber a verdade. E então, um dia, ele desapareceu. Não da cidade, não do país, mas da vida de Felipe. Ele pediu demissão, cortou contato e sumiu, levando consigo segredos que poderiam derrubar um império. Letícia só soube de João Mendes meses depois, quando começou a desconfiar das atividades de Felipe. Foi uma conversa casual com uma antiga secretária da empresa que plantou a semente da dúvida. Você já ouviu falar de João Mendes? Perguntou a mulher, enquanto tomava um café em uma lanchonete simples na Avenida Paulista. Ele sabia coisas sobre o Felipe que ninguém mais sabia. Coisas perigosas. A partir daquele momento, Letícia tornou-se uma detetive em sua própria vida. Ela começou a fazer perguntas, a observar os detalhes, a ouvir as conversas de Felipe quando ele pensava que ela não estava por perto. Foi assim que descobriu o nome de João Mendes novamente, em uma ligação que Felipe fez tarde da noite, quando achava que Letícia estava dormindo. João não é mais um problema, disse ele, com uma risada fria. Mas precisamos ter certeza de que ele fique quieto. Letícia não sabia exatamente o que isso significava, mas sentiu um calafrio. Ela começou a procurar João, usando os poucos contatos que tinha fora do círculo de Felipe. Foi um processo lento, frustrante, cheio de becos sem saída. Mas, com a ajuda de Rafael, seu advogado, ela finalmente encontrou João Mendes, vivendo uma vida modesta em uma cidadezinha no interior de São Paulo. Ele estava hesitante, com medo de se envolver novamente com Felipe, mas Letícia o convenceu. Ela não apelou para a raiva ou para a vingança, ela apelou para a justiça. Não é só por mim, disse ela, com lágrimas nos olhos. É pelo meu filho. Ele não merece crescer sem nada, enquanto Felipe vive como rei. João concordou, mas com uma condição: ele só falaria no tribunal.
no momento certo, quando sua presença pudesse fazer a diferença. Ele sabia que Filipe tinha olhos e ouvidos em todos os lugares, e que qualquer movimento em falso poderia custar caro. No tribunal, João começou a falar. Sua voz era calma, mas cada palavra caía como um trovão. Ele descreveu os negócios sujos de Filipe, as propinas pagas a vereadores para aprovar projetos imobiliários, as contas ocultas que desviavam milhões. Ele apresentou documentos, cópias que havia guardado todos aqueles anos, escondidas em um cofre que Filipe nunca soube que existia. Cada prova era uma peça do quebra-cabeça que Letícia havia começado a montar. Os advogados de Filipe tentaram interromper, alegando que as provas eram inadmissíveis, que João era um ex-funcionário rancoroso. Mas o juiz, agora visivelmente intrigado, pediu silêncio. Ele queria ouvir tudo. E João não parou. Ele falou sobre um projeto específico, um condomínio de luxo construído em um terreno que pertencia a uma comunidade indígena. Filipe havia subornado autoridades para falsificar documentos de propriedade, deslocando famílias inteiras sem compensação. João tinha os recibos, os e-mails, as gravações. Filipe estava lívido. Ele se levantou, apontando para João. Isso é uma mentira. Ele está inventando tudo isso. Gritou, mas sua voz tremia, traída pela culpa que ele tentava esconder. O juiz bateu o martelo, exigindo ordem, mas o dano já estava feito. A sala inteira olhava para Filipe de forma diferente agora. O homem intocável, o rei de São Paulo, estava começando a desmoronar. Letícia, sentada ao lado de Rafael, sentiu uma onda de alívio misturada com medo. Ela sabia que aquele era apenas o começo. Expor Filipe no tribunal era uma coisa, enfrentar as consequências fora dele seria outra. Filipe tinha aliados poderosos, homens que não hesitariam em protegê-lo ou em silenciá-la. Mas, pela primeira vez, ela sentiu que tinha uma chance. Não apenas de vencer o caso, mas de recuperar sua dignidade, sua força, sua vida. Enquanto João continuava seu testemunho, Letícia pensava no passado, nos momentos que a levaram até ali. Ela se lembrou de sua infância em uma casa simples no Capão Redondo, onde sua mãe costurava roupas à noite para pagar as contas. Ela se lembrou das promessas que fez a si mesma, que nunca dependeria de ninguém, que construiria uma vida melhor. E agora, grávida, enfrentando um homem que queria destruí-la, ela sentia aquela promessa queimando dentro dela. Ela não estava lutando apenas por dinheiro ou por justiça, ela estava lutando por seu filho, por um futuro que ele merecia. Quando João terminou de falar, o silêncio na sala era ensurdecedor. O juiz anunciou uma pausa, dizendo que precisava revisar as novas evidências antes de tomar uma decisão. Filipe foi levado para fora da sala por seus advogados, que sussurravam freneticamente, tentando encontrar uma maneira de reverter o desastre. Letícia permaneceu onde estava, respirando fundo, sentindo o peso do momento. Rafael colocou a mão em seu ombro, um gesto simples, mas cheio de apoio. Você fez o certo, disse ele. Agora vamos esperar. Mas Letícia sabia que a espera não seria fácil. Filipe não era homem de aceitar a derrota. E, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, lançando sombras longas sobre a cidade, ela sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O tribunal parecia menor após a pausa, como se as paredes de concreto tivessem se fechado sobre todos os presentes, comprimindo o ar com o peso da verdade que João Mendes havia trazido à tona. Letícia permanecia sentada, com as mãos cruzadas sobre o ventre, sentindo o leve movimento de seu bebê, um lembrete silencioso do motivo pelo qual ela não podia desistir. Filipe, do outro lado da sala, parecia um animal encurralado. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora vagavam inquietos, buscando uma saída que não existia. Seus advogados, apesar de seus ternos caros e vozes confiantes, pareciam menos seguros, sussurrando entre si enquanto folheavam papéis freneticamente. O juiz voltou ao seu lugar, ajustando os óculos e examinando os documentos que João havia apresentado. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som de papéis sendo virados e pelo tic-tac distante de um relógio na parede. Letícia sentia o coração bater tão forte que parecia ecoar em seus ouvidos. Ela olhou para Rafael, seu advogado, que lhe deu um aceno sutil, um sinal de que ele acreditava que o jogo estava virando a seu favor. Mas Letícia sabia que, com Filipe, nada era tão simples. Ele era como uma cobra, mesmo ferido, ainda podia atacar. O juiz finalmente falou, sua voz grave cortando o silêncio.
As evidências apresentadas pela testemunha João Mendes são graves e exigem uma análise cuidadosa. No entanto, antes de prosseguirmos, gostaria de ouvir as partes envolvidas. Sr. Almeida, tem algo a dizer em sua defesa? Felipe se levantou, tentando recuperar a compostura. Ele alisou o paletó, forçando um sorriso que mais parecia uma careta. Meritíssimo, essas acusações são absurdas. João Mendes é um homem despeitado, um ex-funcionário que foi demitido por incompetência. Ele está inventando histórias para me prejudicar. Não há provas concretas, apenas papéis falsificados e mentiras. Mas sua voz tremia, e o juiz não parecia convencido. Ele virou-se para João, que permanecia de pé, com uma expressão calma, mas resoluta. Sr. Mendes, o senhor está ciente de que suas acusações têm implicações sérias. Pode confirmar a autenticidade desses documentos? João assentiu, sem hesitar. Sim, meritíssimo. Cada documento, cada e-mail, cada recibo que apresentei é verdadeiro. Eu os guardei por anos, sabendo que um dia a verdade precisaria vir à tona. Felipe Almeida construiu sua fortuna com mentiras, corrupção e sofrimento. Ele não é apenas um homem cruel com sua esposa, ele é um criminoso. Um murmúrio percorreu a sala. Os advogados de Felipe tentaram protestar, mas o juiz levantou a mão, exigindo silêncio. Ele voltou a examinar os documentos, suas sobrancelhas franzidas em concentração. Letícia observava cada movimento, cada expressão, tentando ler o que se passava na mente do juiz. Ela sabia que aqueles papéis eram sua única esperança. Se o juiz os descartasse, se acreditasse nas mentiras de Felipe, ela perderia tudo. Mas havia algo mais em jogo. Durante os meses em que investigava Felipe, Letícia descobrira que os negócios sujos de seu marido iam além do que João havia revelado até agora. Havia um nome que aparecia repetidamente nos documentos que ela encontrara: Marcos, o melhor amigo de Felipe. Marcos era um homem charmoso, sempre presente nas festas de Felipe, sempre com um copo de uísque na mão e um sorriso que escondia segredos. Letícia nunca confiara nele, mas sabia que ele era leal a Felipe, ou, pelo menos, parecia ser. O que ela descobrira, no entanto, era que Marcos também tinha seus próprios interesses, e que sua lealdade talvez não fosse tão inabalável quanto Felipe acreditava. Enquanto o juiz continuava a análise, Letícia pensava nos meses que levaram a esse momento. Depois de encontrar João Mendes, ela havia mergulhado ainda mais fundo no passado de Felipe. Com a ajuda de Rafael, ela conseguiu acesso a arquivos antigos da empresa, e-mails criptografados e até mesmo gravações que João havia feito secretamente. Cada peça do quebra-cabeça revelava um pouco mais sobre o homem com quem ela havia se casado. Felipe não era apenas infiel, ele era um mestre em manipulação, alguém que usava seu charme e poder para dobrar as pessoas à sua vontade. Mas Letícia também aprenderá algo sobre si mesma. Ela não era mais a jovem ingênua que se apaixonara por Felipe. A gravidez, a traição, a ameaça de perder tudo haviam despertado uma força que ela nem sabia que possuía. Ela se lembrava das noites em que, sozinha em seu apartamento modesto, para onde se mudará após deixar a mansão de Felipe, ela lia os documentos, fazia anotações, traçava planos. Ela chorava, sim, mas também prometia a si mesma que não seria uma vítima. Seu filho merecia mais. Ela merecia mais. No tribunal, o juiz finalmente levantou os olhos dos documentos. As evidências apresentadas são suficientes para justificar uma investigação mais profunda, disse ele, sua voz firme. No entanto, este é um tribunal de divórcio, e meu papel aqui é decidir sobre a divisão de bens e a dissolução do casamento. Com base no que foi apresentado, fica claro que o Sr. Almeida não agiu de boa fé. A solicitação de divisão total dos bens em seu favor é negada. Um suspiro de alívio escapou dos lábios de Letícia. Rafael apertou sua mão, um sorriso discreto surgindo em seu rosto. Mas Felipe não aceitou a decisão em silêncio. Ele se levantou, batendo na mesa com força. Isso é um ultraje. Gritou. Eu não vou permitir que mentiras destruam tudo o que construí. O juiz bateu o martelo, exigindo ordem. Sr. Almeida, controle-se, ou serei obrigado a retirá-lo da sala. Felipe respirou fundo, tentando se acalmar, mas seus olhos estavam cheios de fúria. Ele olhou para Letícia, e pela primeira vez, ela viu algo além de arrogância em seu rosto: medo. Ele sabia que o testemunho de João não era apenas uma ameaça ao seu casamento, mas ao seu império inteiro.
Se aquelas provas chegassem às mãos das autoridades, ele poderia enfrentar anos de prisão. Enquanto o juiz continuava a falar, detalhando a decisão de dividir os bens de forma equitativa, Letícia deixou sua mente vagar. Ela pensava em Marcos, o amigo de Filipe que ainda não havia aparecido no tribunal. Ela sabia que ele era uma peça fundamental no quebra-cabeça. Durante suas investigações, Letícia descobrira que Marcos não apenas sabia dos negócios sujos de Filipe, mas também tinha sua própria agenda. Ele havia desviado dinheiro das contas conjuntas da empresa, usando empresas de fachada para enriquecer às custas de Filipe. Letícia não tinha certeza se deveria usar essa informação, afinal, expor Marcos poderia complicar ainda mais o caso, mas ela guardava essa carta na manga, pronta para jogá-la se necessário. Quando o juiz terminou de falar, ele anunciou que a decisão final seria formalizada em alguns dias, após a revisão de todas as evidências. A sala começou a se esvaziar, com advogados recolhendo seus papéis e jornalistas sussurrando sobre o escândalo que certamente dominaria as manchetes. Filipe saiu rapidamente, cercado por seus advogados, sem olhar para Letícia. Mas ela sentiu o peso de seu olhar mesmo assim, como uma sombra que a seguia. Rafael se aproximou, ajudando-a a levantar. Você foi incrível, disse ele, com um tom de admiração. Mas isso não acabou. Filipe não vai desistir tão fácil. Eu sei, respondeu Letícia, sua voz calma, mas firme. Mas eu também não vou. Enquanto saíam do tribunal, o sol de São Paulo brilhava forte, iluminando as ruas cheias de vida. Letícia sentiu o bebê chutar novamente, e um sorriso suave surgiu em seus lábios. Ela sabia que a batalha estava longe de terminar, mas, pela primeira vez em meses, sentiu que tinha o controle. Filipe podia ser poderoso, mas ela havia aprendido que a verdade, quando bem usada, era uma arma ainda mais forte. O ar de São Paulo parecia mais pesado nos dias que se seguiram ao julgamento. As ruas continuavam vibrantes, com seus sons de buzinas, vozes e música escapando de bares lotados, mas para Letícia, o mundo parecia suspenso, como se o tempo estivesse esperando o próximo golpe. Ela sabia que a vitória parcial no tribunal não era o fim. Filipe Almeida não era homem de aceitar a derrota, e sua raiva, agora misturada com desespero, o tornava ainda mais perigoso. Letícia sentia isso em cada mensagem anônima que recebia, em cada olhar desconfiado que encontrava ao sair de casa, em cada sombra que parecia segui-la pelas ruas estreitas do centro da cidade. Ela havia se mudado para um pequeno apartamento em Pinheiros, um bairro vibrante, mas longe da opulência da mansão onde viverá com Filipe. O lugar era modesto, com paredes brancas e móveis simples, mas Letícia o transformará em um lar. Havia flores na janela, um berço montado no canto do quarto, e uma pilha de livros sobre arte que ela lia nas noites insones. Era ali, naquele espaço pequeno, que ela encontrava forças para continuar. Cada chute de seu bebê era um lembrete de que a luta valia a pena. Rafael, seu advogado, tornou-se mais do que um aliado. Ele a visitava regularmente, trazendo atualizações sobre o caso e, às vezes, apenas um café e uma conversa para aliviar a tensão. Ele era jovem, mas tinha uma sabedoria que vinha de anos lutando por causas que outros considerariam perdidas. Filipe está desesperado, disse ele, enquanto tomava um café na pequena cozinha de Letícia. Ele sabe que as provas de João podem levar a uma investigação criminal. Ele vai tentar qualquer coisa para te silenciar. Letícia assentiu, segurando a xícara com ambas as mãos. Eu sei. Mas ele não vai me parar. Não agora. Rafael sorriu, admirado com a determinação dela. Você é mais forte do que ele jamais será. Mas precisamos ser cuidadosos. Ele tem aliados poderosos, e Marcos, ele é uma incógnita. Marcos. O nome ainda pairava como uma nuvem escura. Letícia havia descoberto, durante suas investigações, que Marcos não era apenas o amigo leal que Filipe acreditava. Ele havia desviado milhões das contas da empresa, usando empresas de fachada para financiar um estilo de vida ainda mais extravagante que o de Filipe. Letícia tinha provas, extratos bancários, e-mails, documentos que João havia ajudado a recuperar. Mas ela hesitava em usá-los. Expor Marcos poderia desestabilizar ainda mais o caso, trazendo novos inimigos. Por outro lado, poderia ser a arma final para derrubar Filipe de vez. Enquanto isso, Filipe não estava ocioso. Nos dias após o julgamento, ele se trancou em seu escritório no topo de um arranha-céu na Avenida Faria Lima,
planejando sua contraofensiva. Ele sabia que as provas de João eram perigosas, mas acreditava que ainda podia controlar a narrativa. Ele tinha contatos, políticos, juízes, jornalistas, que deviam favores a ele. Ele começou a espalhar rumores, pagando para que artigos fossem publicados, retratando Letícia como uma mulher vingativa que fabricara mentiras para destruí-lo. Ele também contratou investigadores particulares para encontrar algo, qualquer coisa, que pudesse descreditar João Mendes. Mas Felipe subestimava Letícia. Ela havia aprendido a antecipar seus movimentos, a pensar como ele. Enquanto ele tramava nos bastidores, Letícia e Rafael trabalhavam para garantir que as provas de João chegassem às mãos das autoridades certas. Eles entraram em contato com um promotor público conhecido por sua integridade, alguém que não podia ser comprado. O promotor ficou intrigado com os documentos e prometeu abrir uma investigação formal. Isso significava que o império de Felipe estava agora sob um escrutínio que ele não podia controlar. Uma noite, enquanto Letícia organizava papéis em seu apartamento, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Ela hesitou, mas atendeu. Do outro lado, uma voz familiar, mas carregada de tensão. Era Marcos. Letícia, precisamos conversar, disse ele, sua voz baixa, quase um sussurro. Não é seguro pelo telefone. Me encontre amanhã, no Parque Ibirapuera, perto do lago, às 7 da manhã. Antes que ela pudesse responder, ele desligou. Letícia ficou olhando para o telefone, o coração acelerado. Marcos era um risco, mas também uma oportunidade. Ela sabia que ele estava com medo, medo de ser exposto, medo de perder tudo. Talvez, pensou ela, ele pudesse ser convencido a se voltar contra Felipe. No dia seguinte, Letícia chegou ao Parque Ibirapuera ao amanhecer. O céu estava tingido de laranja, e o ar fresco trazia o cheiro de eucalipto. Marcos já estava lá, sentado em um banco, com óculos escuros que não escondiam sua inquietação. Ele se levantou ao vê-la, olhando ao redor como se temesse ser seguido. Por que você está fazendo isso, Letícia? Perguntou ele, sem rodeios. Você não sabe o que está enfrentando. Felipe é perigoso, mas há pessoas ainda piores por trás dele. Letícia cruzou os braços, mantendo a calma. Eu sei exatamente o que estou enfrentando, Marcos. E sei o que você tem feito. As contas offshore, as empresas de fachada. Você acha que Felipe não vai descobrir? Marcos empalideceu, mas tentou manter a compostura. Você não tem provas. Tenho o suficiente, respondeu ela, com um tom firme. Mas não estou aqui para te ameaçar. Estou aqui para te oferecer uma saída. Ajude-me a derrubar Felipe, e eu garanto que suas ações não serão expostas. Marcos riu, um som amargo. Você acha que é tão simples? Felipe tem conexões que você nem imagina. Ele não vai cair sozinho. Se ele for preso, outros virão atrás de você. E de mim. Letícia deu um passo à frente, seus olhos fixos nos dele. Então por que você está aqui, Marcos? Se está tão seguro de que Felipe vai vencer, por que me chamou? Ele hesitou, olhando para o lago, onde a luz do sol refletia em ondas suaves. Porque eu sei que ele está acabado, admitiu finalmente. As provas de João são apenas o começo. Há mais coisas vindo à tona, coisas que nem você sabe. Mas eu não vou ser arrastado com ele. Letícia sentiu um arrepio. Ela sabia que Marcos era motivado por autopreservação, não por justiça, mas isso não importava. Se ele estava disposto a falar, ela poderia usá-lo. Me diga tudo, disse ela. E eu prometo que farei o que puder para te proteger. Marcos olhou para ela, avaliando suas palavras. Finalmente, ele assentiu. Tudo bem. Mas não aqui. Vou te mandar um endereço. Esteja lá hoje à noite, e venha sozinha. Naquela noite, Letícia encontrou Marcos em um bar discreto no Bexiga, um bairro conhecido por sua boemia. Ele entregou a ela uma pasta cheia de documentos, mais provas de corrupção, subornos e negócios ilegais, não apenas de Felipe, mas de uma rede inteira de empresários e políticos. Isso é maior do que você imagina, disse ele. Mas se você usar isso, precisa estar pronta para as consequências. Letícia levou os documentos para Rafael, que passou a noite analisando cada página. O que eles encontraram era explosivo, uma teia de corrupção que conectava Felipe a figuras poderosas em São Paulo e além. Com essas novas provas, o promotor público abriu uma investigação criminal.
e Filipe foi chamado para depor. Ele tentou fugir, reservando um voo para Miami, mas foi detido no aeroporto de Guarulhos antes que pudesse embarcar. No tribunal, a decisão final veio como um trovão. O juiz, com base nas evidências de João e nas novas informações fornecidas por Marcos, concedeu a Letícia uma parte significativa dos bens de Filipe, além de uma pensão para o filho que estava por nascer. Mas, mais importante, as provas desencadearam uma série de investigações que destruíram o império de Filipe. Ele foi preso, acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude. A mídia, que antes o idolatrava, agora o retratava como um vilão. Letícia, por sua vez, começou uma nova vida. Ela usou o dinheiro do acordo para comprar uma casa pequena, mas confortável, onde poderia criar seu filho. Quando o bebê nasceu, um menino chamado Gabriel, ela sentiu que, pela primeira vez em anos, podia respirar. Ela ainda carregava cicatrizes, memórias de um casamento que a havia quebrado, mas também a tornará mais forte. Ela sabia que a justiça não apagava o passado, mas dava a ela a chance de construir um futuro. Enquanto isso, Filipe enfrentava seu destino em uma cela, suas conexões poderosas se desfazendo como castelos de areia. Marcos, cumprindo sua parte do acordo, escapou da prisão, mas viveu o resto de seus dias olhando por cima do ombro, temendo que os inimigos de Filipe viessem atrás dele. Letícia, segurando Gabriel nos braços, olhava pela janela de sua nova casa, vendo o sol se pôr sobre São Paulo. A cidade, com toda a sua beleza caótica, parecia diferente agora. Não era mais um lugar de medo, mas de possibilidades. Ela sabia que novos desafios viriam, mas também sabia que estava pronta para enfrentá-los. Porque, no fim, a verdade havia vencido. E com ela, Letícia encontrara não apenas justiça, mas a si mesma.